Senhoras e senhores, muito boa noite. Gostaria de desejar as boas-vindas a todos e todos os participantes dessa audiência pública de forma híbrida, né? Então, a gente tem aqui alguns participantes de maneira presencial e os demais fazendo contribuições também pelo chat da Câmara de Vereadores no YouTube. Cumprimento especialmente aqui os presentes, também de maneira virtual. Quero destacar e agradecer a presença dos demais colegas que ingressarão aqui ao longo da nossa audiência e, principalmente, garantir que todos os nossos deputados foram convidados aqui da nossa região, deputados estaduais e federais, assim como todos os meus colegas vereadores. Infelizmente, por enquanto, não temos nenhum, além de mim. A Câmara Municipal de Criciúma realiza, portanto, nessa noite, a audiência pública virtual para discutir a atual situação do Parque Morro do Céu e seus possíveis desdobramentos. Quero salientar a presença aqui de algumas pessoas em seguida, mas antes de mais nada, gostaria de relembrar alguns instrumentos da nossa audiência. Quero salientar aqui agora sim, destacar a presença do nosso companheiro vereador de Florianópolis, Marquito, e em seguida a gente já vai compor a nossa mesa. Relembro que o instrumento da audiência pública está previsto nos artigos 213 e 214 do Regimento Interno do Poder Legislativo desse município, com a finalidade de possibilitar um debate primado pela transparência e, consequentemente, a concretização de uma democracia participativa, visando o esclarecimento de dúvidas e a sugestão de alternativas por parte dos cidadãos. Portanto, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e fiquem à vontade para contribuir. Saliento que aqueles que estão de maneira virtual, assim que forem fazer uso da palavra, para habilitar os seus microfones e a sua câmera também, para que os demais possam também assistir de maneira virtual aqui pelo nosso canal da Câmara. Ela está sendo transmitida ao vivo no perfil oficial do nosso Legislativo e para dar início agora para essa audiência, eu quero compor a nossa mesa já de cara vou ler todos os nossos participantes e a gente vai ao longo dela. E alguns deles estão de forma presencial, alguns de maneira virtual aqui através do Meet. Vou avisando você direitinho para a gente ir podendo acompanhar. O vereador Marquito, que está de maneira virtual, que ele é engenheiro agrônomo, mestre em agrosistemas, coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista de Vereadores do Brasil, autor das leis da Zona Livre de Agrotóxico, da compostagem, dos direitos da natureza e da política municipal de agroecologia e produção orgânica. O advogado Pierre Augusto Fernandes Vanderlinde, graduado pela UFSC, pós-graduando em Direito Eleitoral pela Universidade de Anhanguera, em Direito Penal pela Unicinos e pós-graduando em Licitações e Contratos pela Escola Mineira de Direito. O Jurandir Bittencourt, assistente administrativo, vice-presidente da Associação de Moradores do Bairro Ceará, bacharel em Direito pela Unesc, agente cultural e integrante do INEPOP, Instituto de Educação Popular Paulo Freire. De maneira virtual, o nosso professor José Carlos Virtuoso, que é jornalista, doutor em Ciências Ambientais, membro do GP Gestão de Recursos Hídricos e Restauração de Ambientes Alterados, e colaborador independente do Núcleo Transdisciplinar de Meio Ambiente e Desenvolvimento da UFSC. A advogada Rita de Cássia Pagani de Oliveira, graduada na Unesc... Giovana, liga o teu microfone, está desligado, Giovana. Acho que eles não estão me ouvindo, então... Bom, eu vou dar continuidade aqui, já vamos resolver essa questão do Meet. Rita de Cássia, que é advogada, graduada na Unesc, com aperfeiçoamento em interesses difusos e coletivos e pós-graduada... Giovana, teu microfone está desligado. Aqui dá para ouvir bem, viu? Aqui a gente ouve bem. Eu estou ouvindo bem daqui, tá? Eu também ouço bem, viu, Giovana? Só um instantinho, pessoal. Uma coisa virtual, a gente precisa... Tá dando para ouvir? Então tá bom. Professor José Carlos, se puder de repente sair e ingressar novamente no Meet, eu acho que pode resolver a questão. Vamos dar continuidade então. Rita de Cássia, advogada, graduada na Unesc com aperfeiçoamento em interesses difusos e coletivos e pós-graduada em processo civil. Foi coordenadora do PROCON de Criciúma de 2001 a 2005 e presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Criciúma de 2007 a 2009. Também é membro do Instituto de Humanidades Paulo Freire. Betina Emerec,
bióloga e mestranda em Ciências Ambientais pela Unesco e com atuação em projetos de educação ambiental pela Fundação do Meio Ambiente de Criciúma, a FANCRI, voltados para a gestão de resíduos e conservação de abelhas nativas. Atualmente, pesquisa controle alternativo de insetos de importância agrícola, visando a diminuição do uso de agrotóxicos e conservação da fauna de insetos benéficos nos pomares da nossa região. E o Eric Cardoso, que é graduando em Gastronomia pela Unesco e em Nutrição pela Uniaselv, permacultor, cozinheiro, gestor ambiental, produtor cultural e integrante da Frente Salve Morro do Céu e do Fórum Popular da Natureza da região Sul. O Júlio Bittencourt, que é psicólogo especialista em saúde mental, servidor efetivo do município de Sara, atua na equipe multiprofissional especializada no SUS, membro do INEPOP, que é o Instituto de Humanidades Paulo Freire, e do Movimento Salve Morro do Céu. Eu já, de antemão, li o currículo de todos para a gente poder, em seguida, fazer um bom debate, para que a gente possa, portanto, identificar aí os desafios que a gente tem pela frente. Quero salientar, e para dar prosseguimento para a nossa audiência também, que conforme o artigo 213, parágrafo 2º do Regimento Interno do Poder Legislativo, essa audiência obrigatoriamente tem duração somente de 2 horas. Então, hoje nós começamos às 19h09 e terminaremos, se assim for necessário, às 21h09. Os próximos 50 minutos serão dedicados às considerações da mesa, com contribuições de até 5 a 7 minutos. Aí vamos vendo, tá? De cada convidado ou convidada. Os 30 minutos seguintes ficarão disponíveis para a gente fazer manifestação do público e poder dar os encaminhamentos necessários dessa audiência. Então, mais uma vez, saliento para quem estiver de maneira virtual, manter o microfone e a câmera ligada no momento que estiver fazendo a intervenção. E pedimos àqueles, então, que desejarem usar a palavra, formulando perguntas, sugestões e críticas, que utilizem o chat online disponível aqui na transmissão dessa audiência. Em seguida, já vou passar para quem possa fazer a nossa intervenção aqui também, e cada um terá 5 minutos aí para poder contribuir conosco. Quero salientar que a importância dessa audiência, ela passa não só pela discussão hoje do Morro do Céu, mas em especial dos momentos que a gente viveu nas últimas semanas. A discussão em torno da extinção da Fundação do Meio Ambiente de Criciúma também é tema e precisa passar pelas nossas discussões. O Parque do Morro do Céu foi extinto por votação aqui na Câmara de Vereadores há alguns meses atrás, e nós precisamos construir uma concepção de uma gestão participativa e construção de preservação do meio ambiente aqui na nossa cidade. Fazer parte do ecossistema e desse corredor do ecossistema necessário da nossa cidade, acho que é compromisso de todos, e do ponto de vista do Legislativo, vocês podem contar com essa vereadora. Vou agora, então, passar para aqueles que farão as intervenções. Quero chamar de cara o Jurandir Bittencourt, assistente administrativo, vice-presidente da Associação de Moradores do Bairro Ceará e membro do INEPOP também. Pode ser, Coelho. Se quiser vir aqui, ó, tem um microfone ali, ó. Acho que vai ter que puxar uma cadeira aqui, né? Boa noite a todos e a todas. Saudando a presidenta desta audiência pública, saúdo a todas as entidades aqui representadas e todos os internautas que nos acompanham pelo site da Câmara, pelo YouTube, e todos e todas do movimento Salve o Morro do Céu. Senhora presidenta, estou aqui representando a Associação de Moradores do Bairro Ceará e os moradores em torno do Morro do Céu. Foi aqui nesta Casa do Povo que viemos num determinado momento suplicar aos vereadores e vereadoras que não votassem pela revogação do Parque do Morro do Céu. Porém, somente 4 vereadores atenderam o pedido das comunidades. Incluo nesses 4 votos em favor do Morro do Céu a vereadora Giovana Mondardo, que preside esta audiência. E é com tristeza que nós, moradores, acompanhamos o desenrolar desta situação. Ninguém dorme e acorda querendo revogar a lei de criação de um parque. Ninguém dorme e acorda querendo extinguir a Fundação do Meio Ambiente, da Fundação Cultural e da Fundação de Esportes. Isso só está acontecendo porque não há transparência nas decisões do Poder Executivo. Não há participação da sociedade civil na tomada de decisões.
O Conselho do Morro do Céu não foi chamado para discutir a lei da revogação. As associações de moradores em torno do morro também não foram chamadas. Não foi chamada, não houve audiência pública para que se tomasse consciência disso. O Morro do Céu é uma extensão dos nossos quintais. O frescor, a brisa nos dias de calor intenso, a mata ajuda com a sua umidade. O amanhecer com o cantar da passarinhada e o entardecer também se recolhendo aos seus ninhos, faz disso o Morro do Céu. É por esses motivos que reclamamos e vamos lutar até o fim para que a lei de revogação do Morro do Céu seja extinta e o morro volte a ser o patrimônio do município. Finalizando, Criciúma não é a cidade de Sucupira, mas já tem o seu Odorico Paraguaçu. Parafraseando o compositor e cantor Erivelto Martins, numa de suas grandes obras, como Ave Maria do Morro, abro aspas, para uma das suas letras. Porque quem mora lá no morro vive pertinho do céu. Tem alvorada, tem passarada ao amanhecer. Sinfonia de pardais anunciando o anoitecer. Boa noite, muito obrigado e salve o Morro do Céu. Salve o Morro do Céu. Salve. Salve o Morro do Céu. Cunha, obrigada pela tua intervenção. Vou passar agora a palavra de maneira virtual para o nosso professor, se ele estiver pronto. Professor José Carlos Virtuoso. Pode abrir o microfone, professor. Bom, boa noite, vereadora, boa noite a todos os presentes nesse momento, aqueles que nos acompanham virtualmente. Eu agradeço a oportunidade de poder participar e aqui manifesto a minha posição, não apenas como cidadão desse município, como alguém que nasceu e que já correu o mundo e que recentemente aprofundou os estudos na área socioambiental e portanto, com propriedade para além da consciência ecológica, o conhecimento científico. Então, trago essa contribuição, vereadora. Eu não sei qual é a composição, eu não consigo visualizar ali, se a vereadora pode me informar quais são os vereadores que estão presentes. Não acompanhei o início. Nenhum vereador está presente, por enquanto, na nossa audiência, a não ser nosso vereador de Florianópolis aqui, Marquito, que já vou passar a palavra. Eu tenho uma profunda decepção de ser criciumense e ter os representantes dessa casa, que são os representantes da sociedade criciumense, estarem ausentes no momento que discute uma temática tão relevante. Então, me parece que é como se nós estivéssemos em Marte, discutindo alguma coisa de Marte, e não do planeta Terra, não da cidade de Criciúma, e não num contexto de crise ambiental com sérios problemas. Mas vamos lá, não é? Então, nós estamos aqui e certamente isso fique o registro nessa audiência pública da falta de respeito dos vereadores para com a população do seu município. Foram eleitos para participar de momentos importantes de discussão e deveriam estar nesse momento de audiência pública. Estão ausentes, isso é um desserviço para a população. Isso agora falei como cidadão criciumense. Mas quero dizer que, do ponto de vista científico, não há muito digamos que não precisa dizer muito, considerando os serviços ecossistêmicos de uma cidade como a nossa, que tem menos de 2% da cobertura vegetal, tem alguns remanescentes florestais, como o Morro do Céu, e num contexto atual jamais poderia prescindir desta área. Então, os serviços ecossistêmicos são vários e têm uma contribuição significativa para a qualidade do ambiente urbano. Portanto, queria destacar aqui a questão de uma cidade que um planejamento urbano bastante questionável ou um desenho urbano ao longo das décadas bastante problemático, que
com o espírito de progresso, né, histórico e o modelo de progresso, um paradigma ultrapassado, construiu a cidade em cima de rio, que é o Rio Criciúma, e tem um histórico muito sério em relação a alagamentos em função da superimpermeabilização da sua malha viária, sobretudo no centro da cidade. Então, a importância do Morro do Céu começa pela contenção das cheias em função de uma cobertura vegetal que funciona como uma esponja que vai reduzir a precipitação, ou seja, o impacto da chuva, e vai absorver essa chuva. Vai ter uma importância muito grande também na contribuição da regulação do microclima, porquanto a cobertura verde mantém a umidade que atenua o calor que a cidade vai ter cada vez mais em função e da tendência de verões muito mais fortes, considerando a operação asfalto concreto. E temos também a questão hidrológica, a contribuição das nascentes que estão ali, que algumas contribuem, tem uma contribuição para o Rio Criciúma, as nascentes do Rio Linha Anta, numa região que tem sido castigada de forma muito forte pela falta de preservação, pela contaminação e por N razões, e que coloca os nossos mananciais em situação à beira de um colapso. E nos próximos anos a gente deverá, infelizmente, testemunhar isso. Então a questão também da fauna e flora, a importância da qualidade de vida em função da presença da vegetação, a fauna que nos últimos anos teve um incremento importante em face do fato de o Morro do Céu ter sido elevado ao status de unidade de conservação, a questão da proteção que houve, em que pese as políticas públicas frágeis, mas que nos últimos anos viu-se aí um aumento das espécies e numa combinação importante com também a preservação da cobertura vegetal. E são tantos os atributos para se elencar em relação à preservação desse remanescente no centro da cidade, e é difícil de imaginar que num contexto do século XXI, em que nós estamos tendo manter vegetação para atenuar os efeitos das mudanças climáticas, nós estejamos agora aqui tentando, como pesquisador da área socioambiental e também como cidadão, quero aqui deixar a minha fala, enfatizar a importância de a cidade rever essa questão de modo urgente e de modo participativo, para que a população compreenda melhor a importância de nós preservarmos essa área no coração da cidade, que tem serviços ecossistêmicos importantíssimos. Que o momento seria de garantir que a cidade possa ter, no curto espaço, preservar, e no médio e longo espaço possa aumentar essas áreas verdes e possa garantir que a nossa qualidade ambiental ela não só seja ampliada no perímetro urbano, como ela possa preservar, possa também se garantir em outras áreas do município, em função inclusive da própria questão hídrica, porque os loteamentos não só por cima, por toda a região, estão cada vez mais forçando ou redundando na redução da cobertura vegetal. Isso em detrimento da produção de água, em detrimento da qualidade de vida, e esse preço, em algum momento, a gente vai pagar, e certamente não demora muito. Então, muito obrigado, vereador, obrigado a todos que estão participando, ao vereador Marquito, um abraço fraterno, aos colegas que estão aqui nesse grupo, um abraço fraterno, e que a nossa discussão possa realmente redundar numa mobilização maior e que possa sensibilizar aqueles que deveriam estar nessa casa hoje, honrando os seus eleitores que votaram nos seus representantes para que a cidade seja cuidada com carinho, com o devido respeito e a ética. Um abraço a todos. Muito obrigada, professor Zé Carlos Virtuoso. Quero antes de mais nada registrar a presença do Rui da Luz, representando o deputado federal Pedro Kizai, e passar então a palavra ao nosso vereador de Florianópolis, vereador Marquito. Marquito, obrigada pela presença. Tem 5 minutos pela salvação.
Muito obrigado, vereadora Giovana. Quero iniciar primeiro saudando a vereadora pela proposição, pela coragem e também por estar à frente de mais essa luta importante em defesa de um direito essencial, né, que é o meio ambiente ecologicamente equilibrado. E a partir da minha saudação à vereadora, eu também saúdo toda a mesa que está compondo hoje esse debate e falo muito rapidamente nesses 5 minutos para inicialmente me colocar aqui enquanto coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista de Vereadores do Brasil, também na defesa da proteção deste que é um parque, uma unidade de conservação, uma área protegida, que é o Morro do Céu. Tenho acompanhado um pouco a partir também das redes sociais, um pouco do movimento ambientalista que vem fazendo essa defesa, e queria ressaltar alguns pontos importantes, né? O primeiro deles é que nós temos por garantia, né, essencial, o artigo 225 da nossa Constituição Federal, que fala, eu vou falar ele estritamente, né? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. No contexto em que vivemos atualmente, né, num contexto de discussão global sobre as mudanças climáticas, o quanto que isso tem colocado em questão a trajetória da humanidade, né, o quanto que isso vem colocando em questão políticas públicas e acordos globais para reduzir o impacto humano ao meio ambiente, é inaceitável que a gente tenha um retrocesso como esse, de perder uma área protegida dentro da cidade com todos esses fatores ecossistêmicos que eles apresentam. Essa importância ecossistêmica para a vida, para a qualidade de vida, não somente humana, mas de todas as outras vidas. Sejam as aves, sejam os répteis, sejam os insetos que ali habitam, né? Então, as árvores são seres vivos, a água que está ali é essencial para a vida e elemento vivo, né? Nesse sentido, eu quero dizer um primeiro ponto, assim, acredito que é importante a sociedade civil se mobilizar nesse momento e denunciar ao Ministério Público, tanto estadual quanto federal, esta retirada do direito ao meio ambiente equilibrado, ecologicamente equilibrado. Também dizer que é importante compreender que nós temos uma legislação estruturada na questão ambiental. Nós temos um sistema, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA, que garante que esse tipo de retrocesso não deveria acontecer, muito pelo contrário. A recomendação é que se amplie as áreas protegidas, as unidades de conservação, e que quando elas não estejam adequadas ao SNUC, ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação, faça-se uma adequação a partir da provocação do Poder Executivo ou mesmo através de iniciativa legislativa, né, para adequar aquela área protegida dentro de uma das categorias ali colocadas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC. Então, acho que isso é importante destacar, né? O terceiro aspecto que eu queria trazer para todos e todas é a notícia sobre a extinção da Fundação Municipal de Meio Ambiente. Ela é de tamanho ataque à questão ambiental, mas mais do que isso, o próprio município será prejudicado porque ele rompe com o seu sistema municipal de meio ambiente, que é fundamental. Tramita na Assembleia Legislativa, por exemplo, ou está em curso de construção um projeto de lei que altera o Código Ambiental Catarinense. E uma das propostas, por exemplo, que eu sou totalmente contra, mas que está colocado, é a transferência de competência para licenciamento para os órgãos municipais, certo? Então, desestruturando ou extinguindo a Fundação Municipal, em conjunto com essa medida do fim
ou da extinção dessa unidade de conservação, dessa área protegida, demonstra o caminho que o Poder Executivo, ou que as forças que têm a maior poder na cidade estão definindo sobre a cidade. E é inaceitável nesse momento que a gente deixe as questões ambientais piores do que nós encontramos. Nós temos uma tarefa, enquanto humanidade, no nosso território, que é de garantir as condições para gerações futuras. É o que a gente tem que fazer. A gente deveria estar aqui discutindo um plano de arborização urbana, ampliação de unidades de conservação, adequação ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação, as áreas protegidas para minimamente garantir água para a população, garantir equilíbrio na temperatura, garantir biodiversidade, garantir todas as outras vidas correndo e garantindo a biodiversidade daquela região. Então, nós deveríamos estar fazendo esse debate, e não o debate de ter que ser contrário. Mas, na minha contribuição é essa, eu quero deixar a Frente Parlamentar Ambientalista de Vereadores do Brasil à disposição para ajudar também nas provocações aos outros órgãos de controle, como o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual. Tem aí um ataque, um rompimento com a lei da Mata Atlântica, que é uma lei superior às leis locais, e também a gente poder pensar juntos em ampliar as políticas ambientais, provocar mesmo, apresentar projetos de lei na Câmara para política de arborização urbana, política de biodiversidade, de agroecologia, políticas de ampliação das unidades de conservação e adequação daquelas que tem, e políticas de proteger o meio ambiente como um ser vivo, né? Como o conceito, né, da natureza como sujeito de direitos. Deixo aqui minha contribuição, quero agradecer e poder me colocar. Giovana, já conversamos, inclusive a Casa Legislativa de Criciúma merece uma frente parlamentar ambientalista para, em conjunto com a sociedade, com as universidades, os movimentos sociais, as outras forças que compõem a cidade, poderem pensar em políticas ambientais. É o que tem de mais urgente nesse momento em todo o planeta, e a máxima da educação ambiental é pensar global e agir localmente. Então, conta com a gente, com esse apoio, para dar os próximos passos também. Parabéns pela iniciativa e um bom trabalho para nós. Quero agradecer de forma muito especial. Muito aplaudido aqui, vereador. Parabéns pela fala e muito obrigada pela contribuição. O vereador Marquito, que atua nessa causa já há algum tempo, tem história e formação sobre o assunto. Quero salientar aqui que foram convidados também o Ministério Público, mas que justificou sua ausência, mas se colocando à disposição também para construir, para nos ouvir. A FANCRI também foi convidada, não indicou e sequer respondeu, por enquanto, a esse convite. A Procuradoria do Município também foi convidada, mas não respondeu. Nesse sentido, quero agora não só saudar, mas convidar o deputado estadual Fabiano da Luz, que é autor da Lei de Agroecologia do Estado de Santa Catarina, da nossa Assembleia Legislativa, do mesmo modo que sou autor aqui da Lei de Agroecologia e Produção de Orgânicos, que está tramitando nessa casa, passando na Comissão de Constituição e Justiça. Já temos aí uma outra luta para encampar. Deputado, fique à vontade, abra o microfone, 5 minutos de saudação. Muito obrigada. Bem-vindo. Bom, boa noite. Eu quero cumprimentar a todos os participantes, cumprimentar a você, Giovana. Travou. Travou aqui a nossa... recebendo a imagem do deputado estadual Fabiano da Luz. Vamos passar em seguida para o próximo que vai contribuir também aqui conosco. Vou passar a palavra, então, para o Eric, que é graduando em Gastronomia pela Unesc, Nutrição, e faz parte da frente. Giovana. Opa, oi, Giovana. Retornou. Vamos lá, deputado, fica à vontade. Vamos lá. E olha que eu estou aqui dentro da Assembleia Legislativa, onde o sinal deveria ser perfeito, né? Para ver que o órgão público também tem suas deficiências, inclusive no ramo da internet, que deveria ser algo já superado, né? Essas deficiências, mas tudo bem. Mas o que eu percebo hoje que a gente precisa é conseguir fazer uma sincronia de tudo que a gente está debatendo, né? O que nós participamos na COP, vivenciando o que o mundo está preocupado,
vendo lá países que já estão anunciando que só vão comprar de países, né, só vão ter relações comerciais com países que efetivamente tiverem compromisso com o clima, com as mudanças climáticas, com a natureza, com a sua responsabilidade social e humana. Você vê lá empresas multinacionais dizendo que estão mudando todo o seu sistema de produção para se adequar a situações que respeitem o clima, o meio ambiente. Quando você vê lá multinacionais que só produziam transgênicos e agora estão anunciando que estão mudando as suas plantas para pensar na produção orgânica, que é o que o mundo está procurando hoje. Quando você vê países dizendo que estão indo em busca de parceiros para produzir grãos na linha orgânica e não mais o transgênico. Então, você vê que o mundo caminha por uma situação. E o que a gente viu lá? O fato de o governo brasileiro ter se negado a ir para não assinar o seu termo de compromisso e, ao mesmo tempo, não ir porque não tomou a vacina, fez com que governadores brasileiros, foram 14 governadores brasileiros, fossem para a COP assinar o termo de compromisso e dizer, olha, nós estamos preocupados e queremos ser responsáveis e queremos fazer a nossa parte com relação ao que o mundo está discutindo aqui, que inclusive estavam o governador do Rio Grande do Sul, o governador de Santa Catarina e os governadores que formam o consórcio do Nordeste, que estavam lá. Os 14 governadores assinaram o termo de compromisso com as mudanças climáticas, com a responsabilidade ambiental. Nós propomos aqui uma lei, né, de regulamentação da agroecologia em Santa Catarina, levamos isso ao conhecimento do governo do estado, conseguimos aprovar, o governo sancionou, e agora o que a gente está tentando fazer é, via governo do estado, que é o órgão que tem a IPAGRE, que atua em todo o seu estado, numa parceria com as federações, com os sindicatos rurais, é construir corredores ecológicos, fazer parcerias para capacitação e investimento na produção orgânica nesses corredores ecológicos e partir para uma agricultura sustentável, ou seja, valorizar a pequena propriedade daquele produtor que produz organicamente a mandioca, a batata, a cenoura, aquilo que nós verdadeiramente colocamos na nossa mesa todos os dias. Esse é um desafio que nós estamos tendo, o governo está sensível com relação a isso, pelo menos o governo catarinense está dizendo isso, que essa é uma pauta e uma demanda que eles sentem a necessidade de investimento para diminuir os problemas de saúde também da população, para auxiliar, e também porque a COP ensinou muito para todos nós, né, do quanto é importante a gente estar integrado com tudo o que vem sendo discutido. E por isso eu quero parabenizar vocês também, porque essa audiência pública também serve para chamar a atenção das grandes necessidades que o Sul tem, né, e da importância que tem vocês reunir, puxar o tema, debater e fazer a sociedade como um todo ter consciência disso. Por isso, parabéns, Giovana, parabéns a todos vocês. Obrigado. Deputado, muito obrigado pela tua contribuição, sempre muito pertinente e sempre na luta em defesa da agroecologia e da produção de orgânicos. Então, vou passar agora em seguida já a palavra para o Eric e fica à vontade, 5 minutos para a saudação, Eric. Obrigada. Muito obrigado, muito boa noite a todas, todos e todes que estão ouvindo, todos que estão participando aqui também. Eu falo representando não só o movimento Salve o Morro do Céu, mas também o Fórum Popular da Natureza aqui da região sul. E eu quero começar a minha fala demonstrando a minha imensa preocupação com a situação que a gente está vivendo ambientalmente, não só aqui em Santa Catarina, não só aqui em Criciúma, mas mundialmente. E lembrar o quão retrógrado a gente está indo nessa linha de discutir a extinção ou não de parques que são áreas de preservação permanente, de fundações do meio ambiente, de fundação de esporte, enfim, nesse nível que a gente está na atualidade, né? Com todos os dados mostrando a que estamos nos encaminhando. O próprio painel intergovernamental de mudanças climáticas, que é o IPCC, mostrou para a gente recentemente que se a gente manter esse ritmo de desmatamento e de descuidado com as áreas de preservação permanente e as matas nativas do nosso mundo, a gente vai aquecer cerca de 2 graus do planeta em menos de 2 décadas. Isso geraria um colapso ambiental que
que a gente não teria controle, embora a gente já não esteja tendo controle da mudança climática no planeta, do excesso de calor em países como o Canadá, que bateu o recorde de calor nesse ano, com mais de 160 pessoas mortas pelo calor, e assim como batemos os recordes de frio no Brasil, do qual a gente não via há mais de 50 anos, né? Então, eu lembro que os 3 pilares do desenvolvimento sustentável são o ecologicamente correto, o economicamente viável e socialmente justo. Então, só para fazer um adendo em relação à questão do Parque do Morro do Céu, quando a gente fala sobre a extinção dele, a gente destoa dos 3 pontos, das 3 bases do desenvolvimento sustentável. A gente não está sendo socialmente justo, primeiramente porque a gente não consultou a população para extinguir o parque, a gente não está sendo economicamente viável porque nem os proprietários dos terrenos aceitam os terrenos de volta, eles querem sim ser indenizados, e a gente não está sendo ecologicamente correto porque a gente está tirando a responsabilidade do poder público pela preservação de uma das mais importantes áreas verdes aqui da região, né? Eu lembro também que, como estudante de nutrição e gastronomia, não dá para ficar aqui sem falar aqui de comida, que é um problema que afeta o Brasil desde a sua criação, né, desde a criação, 500 anos atrás, dessa instituição que a gente conhece como Brasil, onde a fome sempre assombrou a maior parte da população e majoritariamente a população negra, e lembrar que os serviços agroecossistêmicos, eles estão justamente pautados na preservação de todos os tipos de cultivo, seja de espécies de árvores nativas, seja de espécies de plantas comestíveis. Então, lembrar que a importância de manter o Morro do Céu, manter essas áreas verdes, também reflete diretamente na agricultura, tanto pela temperatura ao qual as plantas são submetidas, quanto pela manutenção feita através dos insetos, através de agentes que estão diretamente ligados com a manutenção de um ecossistema, né? Eu lembro também que o momento em que a gente está vivendo reflete que a falta de crença na ciência, ela está acontecendo não só aqui, como está acontecendo no governo do estado e está acontecendo no governo federal, na contramão de todas as discussões que a gente tem feito mundialmente, principalmente através de eventos como a COP, né? Então, eu lembro que esse tipo de atitude pode sim ser criminalizada, são vários crimes, vários retrocessos ambientais e sociais, socioambientais, digo, né? Através do ecocídio de ecossistemas, através do etnocídio dos povos indígenas, que são os donos dessa terra, são os donos da terra de Criciúma, são os donos da terra catarinense, e hoje têm o direito de voz e o direito de permanência negados, né? Também constitucionalmente. Por isso eu deixo aqui uma proposta de encaminhamento, que é de averiguar, de, quem sabe, encaminhar uma CPI para averiguar a postura do prefeito em relação tanto à extinção do Parque Municipal do Morro do Céu, quanto em relação à extinção da FANCRI, que são as instituições que, em tese, até esse ano, eram as mais importantes na manutenção dos ecossistemas aqui na nossa região. Eu finalizo a minha fala com um poema da Márcia Huayna Cambeba, que é indígena do povo Cambeba e ativista ambiental, e ele diz o seguinte: o que fazer com um homem na vida que fere, que mata, que faz o que quer? Do encontro entre o índio e o branco, uma coisa não se pode esquecer: das lutas e grandes batalhas, da terra o direito defender. A arma de fogo superou minha flecha, minha nudez se tornou escandalização, minha língua foi mantida no anonimato, mudaram minha vida, destruíram meu chão. Antes todos unidos, hoje se vive separado. Antes se fazia a juri, hoje é cada um para o seu lado. Antes a terra era nossa, hoje se vive oprimido. Antes era só chegar e morar, hoje nosso território está dividido. Antes, para celebrar uma graça, se fazia um grande ritual. Hoje, expulso da minha aldeia, não consigo entender tanto mal. Como estratégia de sobrevivência, em silêncio decidimos ficar. Hoje vem a força do nosso direito reclamar, assegurando aos Tanut Ura a herança do conhecimento milenar. Mesmo vivendo na cidade,
nos unimos por um único ideal, na busca pelo direito de ter nosso território ancestral. O que fazer com um homem na vida que fere, que mata e que faz o que quer? Agradeço. Obrigada, Eric. Foi perfeito. Quero agora passar a palavra. Antes, vou registrar aqui. A gente está tendo muitas manifestações de participação da turma que está aqui de maneira virtual e aqui no presencial também. Mas aqui a gente consegue ler a Paulo, o Léo Colossi, a Maria de Lourdes, o Luiz Felipe, a Mariana, a Bianca, todos aqui elogiando não só as falas daqueles que também contribuíram aqui, mas manifestando sua opinião sobre o resgate do nosso parque, do Parque do Morro do Céu, e também da permanência da nossa Fundação Municipal de Esportes. Fundação Municipal do Meio Ambiente. Fundação do Meio Ambiente é FANCRI, mas que as demais fundações em Criciúma também estão sofrendo risco aí de serem extintas, segundo a própria prefeitura. E quero registrar que já temos agora ao vivo 74 pessoas assistindo simultaneamente e com mais pelo menos 10 pessoas aqui presencial. Então, uma audiência bastante prestigiada. E quero então passar agora para a Betina, que é bióloga e vai fazer para a gente aqui uma saudação de até 5 minutos. Obrigada, Betina. Eu que agradeço, Gi. Boa noite a todos, todas e todes. Meus cumprimentos à mesa que compõe aqui essa audiência pública de hoje. Bom, gente, eu venho aqui ocupar esse espaço de fala não somente como bióloga, mas também como cidadã dessa cidade, que praticamente exauriu os seus recursos florestais por conta da ganância, visando uma ordem econômica em detrimento da qualidade do meio ambiente, em detrimento da qualidade de vida dos seus habitantes. O Parque Natural Municipal Morro do Céu foi um dos poucos redutos que sobraram na nossa cidade. Imerso na selva de pedra, o parque ele se encontra praticamente só cercado por casas, comércios e prédios. A sua vegetação ela pertence ao bioma Mata Atlântica, que atualmente ele se encontra num dos 25 hotspots mundiais da biodiversidade, porque ele foi intensamente fragmentado, intensamente utilizado, e dessa forma, hoje, ele está numa situação de muita precariedade. Poucos remanescentes florestais, mas ainda assim, dentro desses pequenos fragmentos florestais, a gente abriga uma rica fauna, uma das mais ricas do mundo. Não somente a fauna, mas também como flora. E o Parque Morro do Céu, ele abriga mais de 100 espécies vegetais. Dentro dessas espécies, existem algumas ameaçadas de extinção, inclusive. Além disso, ele também abriga 20 espécies de anuros e répteis, 75 espécies de avifauna, 6 espécies de mamíferos e aproximadamente 30 espécies de abelhas. Esses dados eu retirei do plano de manejo do parque e de alguns estudos que a Unesc desenvolveu dentro das dependências do parque, enaltecendo então o potencial científico que essa área ela tem para a nossa cidade. E é uma cidade, gente, que ela foi tão prejudicada ambientalmente que é inegável a importância dessa área verde para o nosso município. Eu não digo isso somente por conta das suas funções ecológicas, como o professor Zeca bem ressaltou, mas eu também digo isso pela sua função estética e principalmente psicológica, na que diz respeito à sensibilização e à qualidade de vida dos seus cidadãos. Argumentar a ausência de interesse público nessa área tão importante para nós é, no mínimo, incoerente. Tirar o Morro do Céu da sua proteção integral é entregá-lo de bandeja à especulação imobiliária. Lembrando que o crescimento urbano exacerbado é um dos motivos que leva à degradação ambiental da forma como a gente está vivendo hoje. E as poucas áreas verdes que ainda nos restam, elas são cobiçadas por esse mercado que é voraz. Eu termino a minha fala advertindo que, embora nós tenhamos leis que garantem a proteção do nosso bioma Mata Atlântica, elas também permitem o seu uso e o seu corte. Dependendo da declividade, da proximidade com recursos hídricos e do estágio sucessional que essa vegetação se encontra, nós podemos suprimir até 70% da vegetação desse ambiente, do ambiente que for estudado no caso. E cabe ressaltar que boa parte da vegetação que nós temos dentro do Morro do Céu, ela é caracterizada em estágio médio
de regeneração. Ou seja, é autorizado o seu corte pelo órgão ambiental competente, claro, e depois de estudos ambientais, mas ainda assim é autorizado. Além disso, cabe ressaltar que a geomorfologia da nossa cidade e o clima é propício para o acúmulo da poluição atmosférica, por conta do nosso relevo e também da verticalização da nossa cidade, que é praticamente prédio. Então, retirar a proteção do Morro do Céu, entregar a ganância do mercado, é assinar a piora na qualidade ambiental da nossa cidade. Nós queremos que o parque seja mantido em sua totalidade. Não aceitaremos menos que isso. Nós queremos estudos que viabilizem a criação de corredores ecológicos, que o conectem com a APA do Bosque do Repouso e a APA do Bom Rosequinel. Nós não queremos que ele seja extinto. Nós queremos alternativas. E uma das alternativas que nós queremos deixar aqui como encaminhamento seria conversar com o governo do estado e tentar transformar essa unidade não só numa unidade municipal, mas uma unidade estadual. Então, tirando do município a gestão e trazendo para o estado. E seria isso que eu gostaria de contribuir essa noite aqui com a minha fala. Agradeço o espaço. Muito obrigada, Betina. É sempre bom ouvir a ciência, sempre bom ouvir não só da perspectiva do ponto de vista social e político, mas também da ciência, que traz para a gente aí o compromisso e a necessidade de defender o nosso ecossistema e defender, portanto, o nosso Morro do Céu. Já anotei alguns encaminhamentos aqui ao longo da nossa conversa, nós todos estamos anotando, e se vocês também aqui do chat quiserem sugerir alguma questão, podem também integrarem e comentarem aqui pelo chat, ou qualquer pergunta também para algum desses que estão aqui presentes. Quero agora, então, chamar a Rita de Cássia, que é advogada, e vai contribuir conosco em até 5 minutos. Obrigada, Rita. Alô? Boa noite, então, a todos e todas que estão presentes e o pessoal que nos escuta remotamente. Enquanto assessoria jurídica do movimento Salve o Morro do Céu, nós buscamos a declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade incidental da Lei 7.844, que foi aprovada por esta Casa no dia 16 de fevereiro de 2021. Ela revogou a lei de criação do Parque Morro do Céu. Por que a inconstitucionalidade e a ilegalidade? Por falta de participação popular, audiências públicas que discutissem essa questão, por faltas de estudos técnicos sobre essa extinção, que ferem drasticamente a legislação federal, principalmente o artigo 22, nos seus parágrafos 2º e 3º da Lei 9.985, que trata do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Ainda a redução da unidade de conservação de proteção integral, de que se tratava o Morro do Céu, caindo, então, para unidade de conservação de uso sustentável, tudo isso baseado na legislação. A redução da área de proteção ambiental, porque nós tínhamos no Parque Morro do Céu 835,780 metros quadrados, caiu apenas para 70, com a criação 72, com a criação do Parque do Mirante. Então, nós teremos uma redução drástica, né? E sem contar do direito ambiental adquirido, né? Porque nós tínhamos essa área garantida e agora não temos mais. Também salientando as questões econômicas do município, porque, independente de tudo, de ser indenizado ou não as áreas que foram desapropriadas, de toda forma o município terá que pagar juros compensatórios e indenização pelo tempo em que esses proprietários deixaram de utilizar o morro. Então, tanto o Tribunal do Estado de Santa Catarina quanto o Tribunal de Justiça já se manifestaram sobre a legalidade e a importância do Parque Municipal Morro do Céu.
A lei que extinguiu o parque, portanto, aprovada nesta casa, que não tomou os cuidados na verificação dos requisitos necessários para a extinção de uma área de preservação e promoveu esta redução da unidade de conservação, não observou que para extinguir uma área é necessário uma avaliação mais criteriosa do que quando se cria uma área de proteção ambiental, com estudo técnico e consulta pública. A participação popular, como já falado aqui diversas vezes, foi excluída. O que houve foi apenas uma consulta, às pressas, ao Conselho Municipal do Meio Ambiente e uma pressão econômica, dizendo que o município seria inviabilizado caso tivesse que haver as indenizações às famílias proprietárias. A instalação efetiva do parque foi identificada por vários laudos periciais que demonstraram a necessidade dessa área de preservação. O município implementou todas as medidas necessárias. Ele contratou, investiu para a demarcação desse parque. O cercamento foi realizado pelo Fundo de Reconstituição de Bens Lesados do Ministério Público. O parque foi inscrito no Cadastro Nacional de Unidade de Conservação e ainda está, porque o município sequer se movimentou nesse sentido, demonstrando que mesmo ele não acredita na extinção do parque. A instalação da Fundação do Meio Ambiente, que no termo de ajustamento de conduta, pelo Ministério Público, exigiu que lá fosse instalado a Fundação do Meio Ambiente, e ela foi, mas ao longo do tempo os gestores acabaram deixando depreciar, e aí agora querem extinguir a Fundação Municipal do Meio Ambiente. Nós estamos indo, o plano de manejo foi feito, tudo, o regimento interno foi feito do Conselho Consultivo que foi criado em 2009, esse Conselho Consultivo não foi consultado e não foi preservado. Recentemente, o Tribunal de Justiça reiterou decisões no sentido de manter a obrigatoriedade das inscrições de precatórios das indenizações aos proprietários, salientando, inclusive, que há necessidade de instauração de um novo processo judicial para apurar se realmente é necessário a indenização a esses proprietários e se é viável a devolução dessas áreas. E, inclusive, este novo processo que o município acabou provocando vai demandar custos para o erário público, para contratação de técnicos e levantamentos técnicos, científicos, para verificar essa situação. Então, o município vai se onerar com um novo processo, sem contar que a manutenção dos honorários dos advogados, dos proprietários, é mantida pelo tribunal, de toda forma. Ainda haverá ônus para o município para indenizar as áreas particulares que deverão ser desapropriadas para o novo Parque do Mirante. Então, o principal motivo, ou os dois principais motivos que foram alegados para a revogação da lei do Parque Morro do Céu, não tem fundamento. O primeiro, porque não tinha interesse público, e há interesse público e não houve consulta. O segundo, a questão da economia para o município. Ao longo do tempo se demonstrará que o município de Criciúma, ao invés de economizar, vai gastar dupla ou triplamente. Então, esta casa precisa rever os seus conceitos e a sociedade criciumense precisa urgentemente rever os seus conceitos e defender o Morro do Céu. Boa noite. Rita, muito obrigada pela tua fala. Acabou mostrando para a gente aqui boa parte da nossa discussão que a gente fez quando a revogação aconteceu aqui nessa casa, principalmente levando em consideração que a desapropriação foi feita quando o parque foi criado, entre 2008 e 2009, e a partir dali a indenização não foi feita ao longo de todos esses anos. Então, em torno de 13 anos que essas indenizações correram
e podiam ter sido pagas e geraram, portanto, esses precatórios. Estão responsabilizando pessoas que em nada têm a ver e principalmente toda a sociedade com o risco da extinção do nosso parque, com o risco do desmatamento, da exploração do nosso parque. Por isso agora quero passar para o advogado Pierre Augusto Vanderlinde para poder fazer a exposição aqui para a gente. Te apresenta e fale para a gente quem está representando aqui, por favor. Obrigada. Obrigado, vereadora Giovana. Eu gostaria primeiramente de lhe parabenizar pela iniciativa, né, dessa audiência pública muito importante, e também gostaria aqui de elogiar o seu posicionamento, juntamente com os demais vereadores Júlio Kaminski, Manuel Rosengue e Paulo Ferrarese, por ocasião da votação do PL 4/2021, que extinguiu o Parque do Morro do Céu, né? E é uma pena que não houve uma discussão ampla, como está tendo hoje, né, antes desse projeto vir para a Câmara. O Érico e o Jurandir ressaltaram aqui, né, que falta transparência, de fato, a gente vê que falta transparência. O PL ele foi criado, foi trazido para a Câmara, foi feita uma única reunião com o Conselho de Meio Ambiente, veio para a Câmara no mesmo dia da reunião, já foi pautado para ser votado com dispensa de parecer no dia seguinte, né? Tudo a toque de caixa, sem a sociedade ser ouvida. Eu gostaria aqui de não tratar da questão patrimonial, da questão que certamente, né, a gente vem discutindo há tanto tempo nos processos judiciais, isso está sendo discutido lá pelos moradores, que inclusive, né, muitos deles já tiveram seus processos encerrados, ou seja, já foi reconhecido o direito de indenização, porque afinal perderam a sua propriedade, né, por um bem de todos, por uma decisão do poder público lá de trás, mas que estão privados do uso de sua propriedade há muito tempo. Só gostaria aqui de destacar, né, a lei que criou o parque de 2008, mas a discussão ela vem de muito antes. A criação do parque é resultado de um termo de ajustamento de conduta firmado pelo município em 2001. Então, nós temos aí 20 anos, né, de discussão acerca da criação do parque. Em 2008, depois dessa iniciativa, né, por parte do Ministério Público para fazer esse termo de ajustamento de conduta, em 2004, então o prefeito Décio Góes firmou o TAC. Depois, em 2008, o prefeito Anderley Antonelli encaminhou à Câmara de Vereadores o projeto de lei que transformou o parque. Ressalto aqui que, na oportunidade, vereadora Giovana, o vereador Antônio Manuel, Arleu da Silveira e Salésio Lima eram vereadores na época, são vereadores dessa legislatura e votaram pela criação do parque na época, tá? Em 2011, o prefeito Clésio Salvaro, então, determinou a confecção do plano de manejo e o cadastro no SNUC, que é esse sistema nacional, como parque de proteção integral, né? Então, ao longo desses anos, nós verificamos que há sim uma intenção, um interesse público na criação do parque, né? O interesse público não é a vontade do prefeito, é a vontade da sociedade, a vontade do poder público ao longo dos anos, ao longo dos mandatos. E isso, nós analisando a história do Parque Morro do Céu, nós verificamos que há sim um interesse público. Como a doutora Rita de Cássia bem ressaltou, né, a extinção de um parque não poderia ter ocorrido da forma como ocorreu. Existe legislação federal, existe decreto federal que exige um estudo técnico pormenorizado, que exige consulta pública que não foi realizada, né? E aqui eu gostaria até de tecer uma crítica, né, aos órgãos de controle que vêm acompanhando isso, que até então, né, a gente sabe que foi instaurado um inquérito civil junto ao Ministério Público, mas até no último julgamento que teve no Tribunal de Justiça, doutora Rita e vereadora Giovana, eu fiquei sabendo
da boca da procuradora, né? Ela acabou mencionando no julgamento que o Ministério Público Estadual estaria aceitando, né, a modificação desse TAC firmado lá 20 anos atrás, para que houvesse essa substituição do Parque Morro do Céu, que é uma área de proteção integral de 835 mil metros quadrados, pelo Parque do Mirante, que é uma unidade de uso sustentável de 72 mil metros quadrados, ou seja, menos de 10%. Nós não podemos, né, admitir que simplesmente, né, seja feita uma lei municipal sem nenhuma consulta pública, sem nenhum estudo técnico, sem nenhuma consulta ou informação, inclusive, ao sistema nacional. Né? Nós temos aqui, com certeza, um interesse da União na causa, e por isso, vereadora Giovânia, um dos encaminhamentos aqui que eu proponho seria que fosse encaminhado ofício ao Ministério Público Federal, né? Porque como é um parque de proteção integral registrado num sistema nacional, essa lei ela tem vários indícios de inconstitucionalidade por não ter cumprido os requisitos formais que a lei exige, que seja oficiado o Ministério Público Federal acerca da situação. E eu ressalto aqui por fim, eu sei que o meu tempo já acabou, né, mas que talvez, né, pelo menos foi pintado assim na imprensa pelo poder público, que os proprietários estariam especulando, que os proprietários estariam a querer se enriquecer às custas do poder público. Mas não, na verdade os proprietários, né, grande parte deles, cresceram naquelas terras, plantavam banana, criavam gado há muito tempo atrás, tá? E quem arbitrou o valor da indenização não foram os proprietários, foi uma perícia judicial que foi homologada aqui em primeiro grau e também pelo Tribunal de Justiça. Quem busca fazer essa especulação imobiliária, e daí talvez seja algo que passe despercebido, né, quando o foco fica só no parque, são os proprietários de imóveis, né, no entorno, na área de amortecimento. Porque se manter a extinção do parque, não vai existir mais zona de amortecimento. Existem vários imóveis ali já de propriedade de construtoras, que inclusive são objeto de ação civil pública, né, para não construção, que passarão a ser liberados para construção. Então, essa preocupação também é bem relevante. E aqui agradeço o espaço e encerro aí a minha colaboração. Obrigado. Muito obrigada, Pierre, pela tua contribuição. Quero agora chamar o Júlio Bittencourt para fazer sua contribuição também. Boa noite, vereadora. Presentes, boa noite aos que nos acompanham remotamente. Eu venho aqui nessa comissão representando uma das instituições que fazem parte da Frente Salve Morro do Céu, o Instituto de Humanidades Paulo Freire, e também estou aqui em nome das 40 entidades que assinam o manifesto em defesa do morro e que também compõem a Frente Salve Morro do Céu. E falo também aqui como alguém que viveu até os 24 anos no bairro Ceará, o bairro que é vizinho ao Morro do Céu. Então falo aqui, portanto, alguém que cresceu do lado do Morro do Céu, né? Eu digo que, além de tudo, a minha relação com o morro é, acima de tudo, né, além de tudo, uma relação afetiva. Então eu quero fazer aqui um histórico a partir da revogação da lei e que nos trouxe até aqui nessa audiência. Né? A partir da inesperada revogação da Lei Municipal 5.207, a lei que criou o Parque Morro do Céu, através da lei encaminhada por iniciativa do prefeito Cláudio Salvaro e aprovada por essa casa aqui no dia 15 de fevereiro desse ano, o INEPOP tomou a iniciativa de chamar várias entidades da sociedade civil, associações de moradores, ONGs, entidades em defesa do meio ambiente, para alertar a população que essa revogação seria um equívoco. Nos reunimos, então, no dia 19 de fevereiro, iniciamos esse movimento que está aqui representado nessa mesa. Nesses 9 meses de mobilização, temos acumulado uma série de conquistas.
Primeiro, conquistamos a simpatia da população da nossa cidade. No dia 21 de agosto, realizamos o nosso primeiro ato de rua, o ato ciclístico, saindo lá da Rua da Gente e indo até a Praça Nereu Ramos, onde fomos recebidos aos aplausos aos que ali estavam passando naquele momento. Depois, nos dias 26 de setembro e no dia 24 de outubro, realizamos em cada dia os atos que chamamos de Ocupa o Morro, onde além de sensibilizar os presentes realizando o ato no pé do morro, onde muitos conterrâneos nossos sequer conheciam aquele espaço, realizamos também atrações culturais, musicais, dança, exposições de fotos do morro, além de uma feirinha de economia solidária. Igualmente, inúmeras ações por redes sociais também foram realizadas. Atingimos milhares de pessoas e as nossas atividades a partir dali se tornaram cada vez maiores. Ao mesmo tempo, em outro fronte, temos também uma incansável equipe jurídica que tem analisado as alternativas e estratégias mais adequadas para a defesa jurídica do Morro do Céu. Já conversamos com vereadores e vereadoras, deputados estaduais e federais, que se sensibilizaram com a nossa causa e também consideram um erro não preservar o pouco da mata originária que restou na nossa cidade. Reiteramos que consideramos um erro a aprovação da Lei Municipal 7.844, que revoga o Parque Morro do Céu. Aponto aqui especialmente o equívoco que está lá escrito no artigo 3º, onde justifica a revogação por não haver interesse público na área. Pergunto aqui aos presentes, em que lugar do mundo 83 hectares de mata nativa que mantém um ecossistema, fauna, flora, nascentes, que ajuda a equilibrar o clima da região, que é um espaço de pesquisa científica e educação ambiental, em que lugar do mundo uma área como esta é considerada sem interesse público? O compromisso da Prefeitura de Criciúma de preservar os 30% de área pertencente ao poder público também não é suficiente. Primeiro porque, por óbvio, a área toda deve ser preservada. Segundo, o cercamento de uma área fragmentada do Morro do Céu, como já está acontecendo, é uma intervenção humana que vai trazer prejuízos ao ecossistema local, como, por exemplo, a livre circulação de animais. Aproveito essa audiência para prestar solidariedade aos servidores concursados e à equipe técnica da FANCRI, a Fundação de Meio Ambiente de Criciúma, que vimos recentemente nos noticiários, corre o risco de ser desmontada. A FANCRI cumpre um importante papel na liberação de licenças, fiscalização e autuação. Pergunto, a quem interessa um órgão de fiscalização ambiental submetido ao gabinete do prefeito? Desmontar a FANCRI é mais um erro cometido contra o meio ambiente nessa cidade. Nosso movimento avançou muito, mas tem muito que avançar. Nós não vamos descansar enquanto não tivermos a certeza de que o Morro do Céu estará preservado na sua integralidade, como assim deve ser. Vamos continuar com as nossas mobilizações e, se precisar, vamos extrapolar os limites da nossa cidade, pois a luta em defesa do Morro do Céu não está restrita somente a Criciúma. É um interesse regional, estadual e nacional. A defesa do meio ambiente extrapola inclusive as bandeiras ideológicas. É uma luta de todos nós. Faço então um apelo às autoridades aqui presentes e também aos que não estão. Aos vereadores, Ministério Público, membros do Executivo, deputados estaduais e federais. Não façam isso com a nossa cidade. Não deixem que façam isso com a nossa cidade. Vamos juntos encontrar uma forma de reverter a situação. Vamos discutir, buscar outras formas de financiamento, conversar com o governo estadual se for preciso. O que não podemos é condenar o meio ambiente da nossa cidade, já historicamente tão atacado e fragilizado. Façam isso pela nossa cidade. Façam isso por seus filhos e filhas, por seus netos e netas. Façam isso pela nossa sobrevivência. Salvem o Morro do Céu. Que bacana, que bom te ouvir, Júlio. Quero salientar que a gente está encaminhando
para o final da nossa audiência, mas quero aqui reforçar que ao longo dessas últimas semanas em que a gente foi construindo, né, quem participaria da mesa, quem iria fazer as intervenções, e foi de uma maneira muito coletiva e conjunta que a gente fez isso, e por principalmente entender no dia da própria votação que existiam 3 pontos que prejudicavam e que principalmente barravam que essa votação seguisse à frente, na minha concepção, e citei no dia da discussão da revogação do parque, que era um ponto de vista jurídico, que aqui os advogados nos esclareceram e nos mostraram que não só da questão inconstitucional da lei, mas aqui saliento da questão do nosso regimento interno, que obrigou, que dispensou os pareceres, justificando a urgência do projeto, sendo que não era um projeto urgente, né? Então, da fragilidade do nosso regimento interno aqui da casa, e o ponto de vista ambiental, que é do ponto de vista que a Betina muito bem pontuou aqui para a gente, não só da emergência climática que a gente vive hoje e da necessidade de se discutir condições para cobrar, para garantir e para viabilizar arborização na nossa cidade, para viabilizar recursos hídricos para a nossa cidade, por isso, então, ambiental também. Mas aí eu vou focar no último, porque aqui enquanto vereadora e não ter mais nenhum colega meu é muito triste e de alguma forma me entristece, enquanto legislativo, enquanto condições para que a gente possa fazer essa discussão séria, aberta, porque ninguém aqui está colocando um ponto de vista já decidido. Estamos abertos a discussões, por isso que estamos numa audiência pública. Era o que deveria ter sido feito lá e foi o que a gente cobrou lá atrás. Nós fomos surpreendidos naquela oportunidade, recebemos, na véspera da votação, praticamente, uma visita do prefeito que apresentou, junto desse projeto, pelo menos mais uns 5. Não deu a importância devida para uma extinção dessa magnitude. Esse é um dos problemas, o problema político de atropelamento e de aprovação de tudo a toque de caixa que passa aqui na Câmara de Vereadores. Tenham certeza de que tudo que vai chegar e que de fato incomoda certos setores da nossa sociedade vai ser a toque de caixa, vai chegar num dia ou vai ser votado no outro. Graças à nossa atenção naquele momento, a gente conseguiu adiar a votação para uma semana. Uma semana. O projeto não ficou na casa por uma semana. Então, não deu tempo. Eu sou presidente da Comissão de Meio Ambiente, sequer tive acesso, sequer pude enviar um parecer pela nossa comissão. Buscamos o IMA, tivemos que de forma independente, porque era logo no começo dos mandatos. A maioria de nós estava chegando, se organizando. Então, fica aqui o meu repúdio a essa conduta. E agora vamos seguir para os nossos encaminhamentos. Tu quer ler, Eric? Pode ler, então. Vamos ler para os encaminhamentos que surgiram nas falas de muitos de vocês, mas também aqui no chat do Meet, a gente foi pegando e ficando atento aqui. A gente chegou a ter simultaneamente 80 pessoas assistindo a nossa audiência só de forma virtual. Então foram quase 100 pessoas e aí contando de forma simultânea, né? Então, muito bacana, gente. Parabéns a todos. Boa noite novamente. Eu só quero fazer alguns comentários aqui antes, retomando um pouco da minha fala, lembrando que o nosso município ele tem menos de 2% de mata nativa, né? E até então a gente se desenvolveu, entre mil aspas, em nome do progresso, de uma... enfim, de uma retomada do público nessas decisões, né? Então a gente já destruiu 98% da nossa mata nativa e não progrediu. A gente continua com gente passando fome, a gente continua com gente sem acesso a direito básico, com gente sem acesso à comida, que é o direito mais básico da nossa Constituição, né? Vou então ler os encaminhamentos que a gente tirou, que se iniciam pela criação da Frente Parlamentar Ambientalista aqui no município, o apoio aos projetos de lei de agroecologia e produção orgânica, a oficialização do Conselho... Oficiar o Conselho Estadual de Meio Ambiente e Comissão de Meio Ambiente da ALESC,
o governo do estado pode tornar essa área uma área de conservação estadual, então esse é um dos encaminhamentos que a gente tirou como proposta para tornar o Parque do Morro do Céu um parque estadual. A lei que dá instrumento de consulta pública para a atuação do parque e para a atuação dos parques e reservas ambientais, levar o caso para o Ministério Público Federal, cobrar a implementação do plano de arborização e de recursos hídricos do município, a manutenção da FANCRI e um plebiscito público, chamado provavelmente pela Câmara de Vereadores, que vai ouvir novamente o público e encaminhar essa questão, né? Então, esses foram os encaminhamentos que a gente tirou. Agradeço o espaço. Muito boa noite. Bom, obrigada, Eric, por ler nossos encaminhamentos, lembrando que foram construídos de maneira coletiva e a gente foi retirando aqui do chat, das falas de cada debatedor aqui presente, e quero, portanto, agora agradecer de forma muito especial a todos os presentes, a todos que construíram essa audiência pública, a todos que resistem e que organizam o movimento Ocupa o Morro também, por principalmente levar essa sociabilidade de um espaço tão importante como é o Morro do Céu para as famílias e principalmente para construir conosco uma cidade mais humana, mais digna, mais solidária, mas que principalmente respeite o meio ambiente. Por isso, quero agradecer em nome da Câmara de Vereadores de Criciúma, agradecer a cada um dos senhores e senhoras pela presença, aqui, esses que estão de forma presencial e também virtual, agradecer de forma muito especial que pela segunda semana seguida os técnicos dessa casa ficam até tão tarde conosco aqui, então obrigada Robson, Ramon e toda a turma da comunicação que forneceu e operacionalizou da melhor forma possível aqui pelo Meet e oportunizou que outras pessoas pudessem participar de forma virtual, e também esses aqui pelo chat que fizeram aqui a diferença e a gente pôde acompanhar todas as manifestações aqui ao longo dessa audiência. Por isso eu informo que o resultado dessa audiência será encaminhado como relatório para a Prefeitura Municipal de Criciúma, para o Ministério Público e demais órgãos de competência, correlato ao tema, além da possibilidade de alguns encaminhamentos aqui feitos possam ser convertidos em projetos de lei e submetidos à apreciação da Câmara Municipal de Criciúma. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa audiência pública virtual. Uma boa noite a todos e todas e salve o Morro do Céu. Vamos ver.